Bom, gente, nossa videoaula de hoje vai trabalhar em cima de texto literário e texto não literário, né? Diga-se de passagem que, apesar de ser uma forma bem didática aqui nessa videoaula, né, uma apostila bem resumida, né, esse texto, essa videoaula, ela tem um enfoque apenas de informar o leitor e fazer com que ele pesquise em outras fontes, tá? Então vamos tentar entender aí alguns critérios a respeito do assunto. Quando indagamos a respeito do que é que distingue um texto literário do não literário, percebemos que não há uma única resposta, e sim várias respostas, porém não definitivas, corroborando para a complexidade do assunto tanto posto em discussão. Podemos, no entanto, apresentar os critérios mais usados atualmente para caracterizar o critério literário e não literário. Então, o primeiro momento vai falar da complexidade do assunto, tá? Distingui-lo com base no caráter ficcional ou não ficcional já fora constatado outrora problema insolucionável devido à impossibilidade de diferenciar o real do fictício em certas situações concretas. Vamos dar um exemplo: a história de uma aparição da Virgem Maria ou da intervenção de um espírito provocam risos num cético, mas são ouvidas com respeito por um crente. Tá? Então aqui foi explicado por que o caráter ficcional não dá conta da solução do problema entre texto literário e texto não literário. Tá? O exemplo aí ficou claro por que não. Entretanto, modernamente tem-se buscado a demarcação dos textos em outros campos. Tá? As análises mostraram que todo texto possui uma função. Com base nessa conclusão, se explica que o texto literário apresenta uma função estética, enquanto o texto não literário tem uma função utilitária. O que seria a função utilitária? Informar, convencer, explicar, responder, ordenar, etc. Ué, mas cadê os exemplos da função estética? Olha, a gente vai explicar isso num segundo momento, após a gente explicar a função utilitária, porque é bem mais fácil você começar pela função utilitária aí. Então a gente deixou a função estética para um segundo momento aí, tá? Mas ainda nessa videoaula, vamos tentar mostrar aqui, ó, um exemplo aí de um texto cuja função seria utilitária. É uma notícia. Autoridades dos Estados Unidos disseram que nessa quinta-feira que o número total de casos de gripe suína no país subiu para 109. Na quarta-feira, autoridades sanitárias dos Estados Unidos confirmaram que um bebê mexicano de 23 meses morreu no Texas vítima de gripe suína, o que configura a primeira morte causada pela doença fora do México. Eis aí um texto que a gente vê muito em jornais, em revistas, né, em noticiários, na TV, enfim, etc. Então vamos perceber aí que o texto acima ele pretende unicamente informar o leitor sobre o número de pessoas infectadas pelo vírus da gripe suína nos Estados Unidos. Ok? Nele o texto é tecido de forma clara, tecido aí é constituído de forma clara e direta, e o plano de expressão remete a um único plano do conteúdo. Aliás, o conteúdo é seu principal foco. Expliquemos melhor esse conceito do genebrino Ferdinand Saussure, tá? Então aí a foto de Saussure. Agora que são elas, tá? Porque agora apareceu uma questão aí um pouco mais complexa, que seria essa questão de plano de expressão e plano do conteúdo, muito conhecido aí nos estudos do Ferdinand Saussure. Tá? Então vamos perceber aqui o que seria essa teoria do signo linguístico, no qual se fala desses planos. Signo aqui, prestem bastante atenção para a gente não perder o raciocínio, o foco do raciocínio. Signo seria palavra, né? E ele vai dizer, Saussure, que esse signo ele tem uma dicotomia, né? Para não dizer que ele é dividido em duas coisas, a gente diz que é uma dicotomia. Então, essa dicotomia seria significante e significado. O significante seria
a ideia acústica, o som da palavra, e o significado seria a ideia, né? O conceito dessa palavra, aquilo que você vai lá no dicionário procurar. Quando eu pergunto para você o que significa demasiado, poxa, eu não sei por quê. Você sabe pronunciar o som, mas não tem na mente a ideia dessa palavra. Então essa seria o significado, tá? E isso ampliado no texto seria chamado de planos, conteúdo, planos de expressão, tá? A gente precisa entender isso porque isso ajuda a diferenciar os dois temas lá, texto literário do não literário. A explicação aqui fica clara, ó. Só se considera a língua como um sistema de signos formados por quê? Pela união do sentido, conceito ou ideia, que seria o significado. Essa dicotomia, essa parte de baixo aqui. Significado e formado e da imagem acústica, impressão psíquica do som. E quando você vê uma palavra, você pronuncia, seria a impressão psíquica, a imagem acústica, que vai ser o significante. Tá? Cada signo ou cada conjunto de signos articulados dentro de uma estrutura textual terá, obviamente, um plano de expressão e um plano de conteúdo. Levando este conceito para o nível textual, constatamos que todo signo linguístico ele é denotativo. Tá? Denotação é a significação. Por que denotação? Porque toda a palavra, aquelas que estão no dicionário, ela está no seu sentido habitual. Até alguns dicionários dá alguns significados ali emotivos, gírias, significados usados popularmente, mas o principal foco dos dicionários é o significado real da palavra, tá? Esse significado que não muda, o significado que fica intacto ali. É por isso que a gente diz que todas as palavras do dicionário têm um sentido denotativo. E os textos cuja função é utilitária, eles usam também as palavras da mesma forma. Tá? E aqui só um conceito de denotação. Ó. É a significação objetiva da palavra. Pode-se dizer que a palavra está no dicionário. Foi o que eu acabei